Oi gente, tudo bom com vocês? Hoje eu separei 11 dicas para quem quer começar a pintar com aquarela ou para quem quer aprender mais sobre o assunto. Se você é novo no canal, não se esquece de se inscrever para não perder nenhum vídeo de aquarela ou de livros, porque esse canal é diversificado. E não se esquece de deixar seu like ou sua dúvida sobre a aquarela que eu vou tentar te ajudar. A primeira dica que eu tenho aqui para falar para vocês é que a aquarela, como muita gente sabe, é a base de água. Então, por ser a base de água, a aquarela ela é ativada pela água. Por exemplo, quando você tem uma aquarela em pastilha, para você conseguir usar ela, você vai precisar molhar o pincel um pouquinho na água para depois conseguir usar. Diferente, por exemplo, de uma tinta acrílica ou uma tinta a óleo, guache, que não precisa ser ativada. A guache ainda é um pouquinho, né? Você precisa botar um pouco de água, se quiser. Mas a aquarela realmente só funciona se estiver molhada. Se você for com um pincel seco, começar a passar ali pela pastilha, não vai acontecer nada, ela é durinha. Então, para você conseguir utilizar, vai ter que colocar um pouquinho de água para usar, tá? Quando você tá usando uma aquarela em bisnaga, você até consegue usar, meio que usar ela assim, ela funciona sem estar com o pincel molhado, porque é uma aquarela que é meio... a textura dela não é dura, não é seca como é uma aquarela em pastilha. Mas, mesmo assim, para você ativar aquela tinta, para você conseguir usar ela de verdade, você vai ter que ter um pouquinho de água. Então, isso é uma propriedade mesmo da aquarela. Você vai ter que ter água para usar esse material. E essa leva à nossa segunda dica, que é controle a quantidade de água. Muita gente acha difícil usar aquarela porque fala que borrou tudo, que saiu do esboço, que a água espalhou por todo o canto. E se a gente parar para pensar, papel e água não é uma coisa que combina muito. Vocês já pensaram, tentaram assim na sua vida, pegar uma folha sulfite e molhar ela para ver o que acontece? O negócio não é muito bonito. Então papel e água não é algo que combina tanto. Por isso que você precisa conseguir controlar a quantidade de água que você está usando. Dependendo ali da quantidade de água que você usar, você vai ter um efeito diferente. Se você colocar água demais, vai ensopar tudo e você não vai conseguir controlar a tinta. E se você não colocar água, de forma nenhuma você não vai conseguir espalhar a tinta por tudo que você quer, expandir a tinta também e nem vai conseguir ativar a pigmentação daquela tinta. Então você precisa realmente dosar ali a quantidade de água que você vai estar usando para essa aquarela, tá? A terceira dica é não usar branco. Como a aquarela é uma tinta à base de água, quando a gente quer clarear ela, a gente coloca mais água. Quanto mais água, mais clara fica a tinta. Quanto menos água, mais pigmentada, ou seja, mais escura vai ficar, o pigmento mais forte vai ficar. Então, quando você consegue controlar essa quantidade de água, você pode clarear a tinta com água. Não é tão interessante colocar branco na aquarela, porque a aquarela tem uma propriedade, por ser a base de água, que é a transparência. E quando você coloca branco nela, ela fica opaca, então perde uma das suas características. Então, o mais legal, para ficar com a textura mais interessante, para ficar um efeito melhor, é colocar mais água, e aí você vai conseguir clarear mais a tinta e usar uma camada mais fluida, mais clarinha, tá? A quarta dica é usar materiais adequados. Então, quando eu vou pintar com aquarela, eu uso basicamente um potinho com água e um potinho com água limpa. Eu divido assim porque no momento a sua água vai ficar completamente podre. Então tenha um potinho de água limpa, porque em algum momento ali da pintura você vai querer usar uma água limpa em alguma parte. Então tenha ali um potinho só com água limpa, não fique limpando o pincel nela, deixe realmente ali para ser só água limpa. Essa é a minha primeira dica sobre esses materiais, né, usar os materiais adequados. Então, também escolha bem o papel. Se você escolher um papel que é muito fino, quando bater a água ali nele, ele vai se derreter todinho, não vai ficar um efeito legal. Então escolha um papel ali com a gramatura 300, até 200 dá pra gente trabalhar bem.
Também escolha bem os seus pincéis, porque o pincel da aquarela geralmente é um pincel redondo que a gente usa. O pincel chanfrado a gente usa para algumas coisas específicas, mas para pintura no geral, o melhor são pincéis redondos, porque os pincéis redondos eles carregam mais água e como a tinta é a base de água, ele vai conseguir carregar mais água durante ali a pintura que você está fazendo. Eu uso bastante o pincel chato para dar alguns detalhes, suavizar algumas bordas, só para isso mesmo, mas dificilmente eu uso para fazer alguma pintura, alguma coisa, só se for um fundo assim maior, mas geralmente mesmo eu costumo usar o pincel redondo, é o mais indicado para aquarela. Outra coisa que você vai precisar para pintar com aquarela é um paninho, uma esponja ou um papel toalha, porque você vai precisar ficar limpando ali o seu pincel, tirando o excesso de água, e para isso você vai precisar de alguma coisa que absorva essa água. Outra coisa também que você vai precisar é de uma fita crepe. O papel ele vai se enrugar bastante, água com papel, né, se enruga. Se você não usar uma fita crepe, você vai acabar não conseguindo um resultado tão bom ali no seu trabalho. E o principal aqui nos materiais é a aquarela. Então escolha uma aquarela ali da sua preferência, experimente qual que você prefere. Você prefere bisnaga ou pastilha? Eu particularmente gosto muito das duas. Então experimente o que você prefere, o que você gosta mais, o que se adequa mais ao seu trabalho e use ela ali no seu dia a dia e vá testando para você realmente decidir qual que você gosta mais, tá? Eu gosto bastante da aquarela de bisnaga e aí eu pego algum estojo ali de aquarela e vou colocando a aquarela do bisnaga dentro dele e uso no dia a dia. Então meio que eu faço minhas próprias aquarelas de pastilha com as minhas bisnagas. Isso é bem legal, até porque a aquarela de bisnaga rende muito mais do que a aquarela em pastilha. A quinta dica é para você não gastar dinheiro com materiais muito caros. Se você está começando na aquarela, você vai precisar testar muito, fazer muitos exercícios, você vai errar bastante, vai perder material, vai perder tinta. Então, compre um material que você não vai ter pena de usar e que você não vai gastar muito com ele. Porque imagina aí você fazer um monte de erro com um material super caro. Então, o melhor mesmo quando você está começando é investir numa aquarela ali mais baratinha, num papel mais barato, claro, de uma boa qualidade, para você conseguir aprender. Eu vou indicar aqui alguns materiais para vocês. Eu gosto bastante do papel Monval da Canson. Ele não é o papel mais barato da marca, mas ele é muito bom e um preço super acessível. Também gosto bastante do XL Aquarelle, também da Canson. E para quem quer um papel ali mais caro, eu indico muito o Saunders Textura Fina e o Arts. Se eu não me engano, o Art, ele é também um papel da linha da Canson, da marca Canson, eu não sei direito, mas se eu não me engano se eu estiver errado, por favor, me corrija aí nos comentários. Mas é um papel excelente. Esses últimos dois que eu falei são papéis um pouco mais caros, eu indico assim pra quem já tem mais experiência ali na aquarela e tal, pra quem trabalha com isso, mas eles são realmente muito, muito bons. E sobre as aquarelas, eu indico bastante a aquarela da Pentel, foi a primeira que eu comprei e eu gostei muito na época, eu usava bastante. Ela tem um pigmento legal, ela é muito fácil de usar por ser em bisnaga, não é tão seca, então eu indico ela bastante para quem tá começando. Já as aquarelas ali um pouco mais semi-profissionais, que são as estudantes, eu indico muito a da Van Gogh. Gostei demais de trabalhar com essa aquarela. Ela é super macia, não é seca, esturricada, sabe? Tem umas aquarelas que são tão secas que você tem que botar água lá e esperar ativar um pouquinho para conseguir usar. Então, eu gostei muito, muito dessa aquarela da Van Gogh. É muito boa para quem tá ali no nível intermediário. E de aquarelas profissionais, eu acho que não é segredo pra ninguém que a minha preferida é a Sennelier, tanto que aqui no canal o vídeo mais assistido é testando essa aquarela, porque realmente ela é muito, muito boa. Então é a minha aquarela preferida da vida toda, uso pra fazer todas as encomendas, então ela é excelente. Mas aí, como eu falei, é uma aquarela profissional, né? E minha dica é essa, não gaste com aquarelas nem papéis profissionais se você tá começando. Comece pelo começo, comece pelo mais básico. Depois você vai avançando de acordo com sua técnica.
A próxima dica é para você ter bastante cuidado com a fita crepe. Como eu falei antes, é muito importante usar a fita crepe para prender ali o papel na mesa, para ficar bem retinho, o papel não enrugar e tal. Mas você precisa ter muito cuidado com a fita que você vai escolher. Primeiro, não escolha uma fita durex, por exemplo. Sabe aquelas fitas transparentes que gruda até que arranca os pelos do braço da gente? Pelo amor de Deus, não use aquela fita. Se você usar ela, não tem jeito, vai rasgar o seu papel. É uma fita que tem a cola extremamente forte. Escolha uma fita crepe. Eu uso muito a da 3M, uma azulzinha. Eu não sei, eu acho que ela tem ali a cola mais fraquinha, mais delicada. E quando eu uso ela, dificilmente eu rasgo o papel. E quando você for retirar a fita, não retire ela de uma vez, assim, para arrancar tudo, minha gente, porque vai rasgar. Tenha cuidado, vá tirando aos pouquinhos. Eu gosto de tirar a fita assim na diagonal, que ajuda bastante. Dificilmente mesmo eu rasgo o papel fazendo isso. E a outra dica para você não rasgar o papel é esperar a pintura secar completamente. Se o papel estiver molhado e você for arrancar a fita crepe, vai tirar uma lasca do papel, porque o papel vai estar muito sensível. Então espere realmente a pintura secar 100% e aí sim você começa a tirar a fita. A oitava dica que eu dou pra vocês é usar um papel teste. Quando a gente faz ali as misturinhas da aquarela, geralmente quem usa aquarela faz bastante mistura ali de tinta. Dificilmente você vai usar um azul sozinho, um vermelho sozinho. Geralmente a gente vai misturando algumas cores para ter os tons que a gente deseja. E quando você fizer ali essas misturas, pode ser que no godê que você tá usando, no pratinho que você tá usando ali para misturar, não tenha exatamente a cor que você deseja. Você tá olhando ali, parece que é a cor que você quer, mas não é. Então pegue um pouquinho daquela tinta, vá no papelzinho ali de teste, pode ser um pedacinho de papel pequeno mesmo, teste ali a cor e depois passe para sua pintura. Isso vai garantir que você não erre a cor na hora de passar ali pro papel, porque se você errar a cor da aquarela, é bem difícil de consertar. A próxima dica que eu vou dar pra vocês é como consertar pequenos erros na aquarela. Às vezes a gente tá ali fazendo a pintura e por algum motivo cai uma gotinha de água com tinta em algum lugar que a gente não queria que caísse. E aí, pra vocês conseguirem consertar esse errinho, é só pegar um papel toalha ali quando ainda estiver molhado. Importantíssimo, precisa estar molhado. Se secar, aí realmente não tem conserto. Mas aí tá ali um pouquinho molhado ainda, você vem com um papelzinho toalha, tira ali o excesso de água barra tinta, depois vem com a aguinha limpa, tem que ser água limpa, um pincel limpo, sem nada de tinta, e vai esfregando ali em cima daquela mancha a água com o pincel limpo, tudo limpo. E aí você repete esse processo várias vezes até você ver que a mancha desapareceu. Pode ser que a mancha não desapareça completamente, mas vai consertar o seu desenho e com certeza não vai atrapalhar de forma nenhuma ali o seu processo. A próxima dica que eu dou pra vocês é não espere uma camada secar para partir para a próxima. Eu sei que pode ser um pouco contraditória essa conversa aqui, porque a maioria das pessoas, quando vai dar dicas de aquarela, diz justamente o contrário, espere a camada secar completamente para você partir para a próxima. Mas isso vai depender muito do efeito que você quer. Se você quer um efeito mais controlado, então sim, espere a camada secar completamente para você conseguir partir para a próxima. Ou se você quer sobrepor algumas camadas, algumas cores, então sim, espere completamente secar. Mas se você quer fazer um trabalho mais fluido, se você quer fazer uma construção de camadas mais harmoniosa, um pouco mais fluida, o melhor é você não esperar a camada secar completamente. Você vai conseguir controlar pela quantidade de pigmento que tem ali na sua mistura. Se você tiver uma superfície molhada e vier com um pigmento bem forte, dificilmente você vai não conseguir controlar. Mas se você tiver uma superfície completamente úmida e vier com um pigmento muito úmido também, aí meu filho, não tem como controlar mesmo não, vai cagar tudo. Então, não precisa esperar a camada secar completamente.
mas você vai ter que dominar muito bem aquela dica de controle de água para poder fazer isso. A última dica que eu dou para vocês é não se desespere quando a pintura começar a dar errado. Eu sei que quando a gente começa uma pintura de aquarela, tem hora que você olha e você pensa, meu Deus, isso aqui nunca que vai dar certo, tá muito feio. Mas vai dar certo. A aquarela só finaliza quando ela acaba mesmo. Porque depois que você dá todos os detalhes, é que dá pra ver o trabalho que você fez. Antes disso, não se desespere, porque enquanto não estiver pronta, realmente não vai estar bonito. Então tenha muita paciência quando estiver usando a aquarela e espere para que fique bonito mesmo. Até o último momento, pode ser que sua aquarela esteja nada a ver, que ninguém entenda nada dela, mas vai dar certo. É só ter um pouquinho de paciência e persistência e sem se desesperar. Essas foram as dicas que eu tenho aqui pra vocês hoje. Eu trabalho com aquarela desde 2019 e são algumas coisas que eu aprendi nesse processo e eu queria passar aqui pra vocês. E eu queria deixar em aberto, se vocês tiverem qualquer dúvida sobre aquarela, pode perguntar aqui nos comentários que eu posso trazer um outro vídeo sobre isso.